Olá, bem-vindos à última videoaula deste módulo 3. Portanto, é uma segunda videoaula de resolução de exercícios e então estes serão os exercícios que a gente vai resolver nesta aula. Portanto, vamos escrever um programa que vamos declarar duas variáveis, uma inteira e uma float. Vamos atribuir um valor inteiro à variável int e o valor decimal à variável float. Vamos converter explicitamente float para int, portanto, explicitamente é feito através do cast, e vamos converter implicitamente de int para float, ou seja, é uma conversão sem utilizar o cast. E depois vamos imprimir os valores antes e depois da conversão. Portanto, vamos ao code block, já tenho aqui o programa aberto, portanto, eu vou fazer aqui, então, módulo exercício 1 do módulo 3.6. Portanto, então, vamos declarar duas variáveis, uma do tipo inteiro, vou chamar n, vou já atribuir com o valor de 5, e uma variável do tipo float. Portanto, vou fazer float x igual a 1.2. Portanto, e agora, vamos então fazer a conversão. Portanto, vamos fazer a conversão através de cast do, da variável, x. Portanto, vamos converter então o nosso float, portanto, para int através de cast. Então, vou chamar int xint, vou chamar xint para saber para criar uma nova variável, e vou dizer que vou transformar em inteiro o meu valor de x. Portanto, isto é a minha conversão explícita. Portanto, estou a converter, utilizando o cast, o operador de cast, a minha variável x, que é do tipo float, para um inteiro. Portanto, eu agora posso imprimir xout, vou imprimir a minha variável x ainda em float. Portanto, vou imprimir a minha variável xint, já estando o x convertido num inteiro. Portanto, xint igual, vou imprimir então agora a minha variável xint para verificarmos a diferença de uma para a outra. Portanto, vamos aqui, ora, deixa eu ver lá, aqui enganei-me, xint, está bem. E reparem, portanto, temos a nossa variável x, que quando é float tem casas decimais, quando converto a minha variável float através de cast no inteiro, ela perde as casas decimais tal como esperado. E agora vamos fazer então a conversão da nossa variável inteira. Portanto, vamos fazer a conversão da nossa variável inteira para float. Portanto, nossa variável inteira, vamos imprimir, agora vamos transformar em float a nossa variável inteira, o nosso n, vou dizer que vou transformar em float, ou seja, vou fazer uma conversão implícita, portanto, eu vou dizer que o nf vai ser igual à minha variável n. Portanto, desta maneira, eu estou a dizer que a minha variável n, de forma implícita, vai se converter num float. Portanto, eu agora vou copiar aqui este código. Portanto, reparem, e agora vou imprimir o meu n, portanto, e o meu n float. Portanto, aqui vou imprimir o n e aqui vou imprimir o meu n float. Reparem, como o meu n é um número inteiro, o esperado será, e vamos ter na mesma uma variável nf float, só que ainda sem casas decimais. Portanto, vamos correr. Reparem, como esperado, a minha variável nf já está do tipo float, portanto, ele já passa a ocupar a nível de memória o espaço do float. No entanto, o valor não se alterou porque eu tinha o 5 inicialmente sem casas decimais.
Portanto, está aqui a resolução do primeiro exercício. Vamos ver agora o nosso segundo exercício. Portanto, vamos pedir então ao utilizador dois números inteiros, vamos dividir um pelo outro normalmente e mostrar o resultado. Depois, vamos fazer a divisão, mas entretanto convertemos um dos números para float antes da divisão e mostrar o novo resultado. Portanto, eu vou aqui pagar isto, portanto, eu vou ter dois números inteiros, portanto, eu posso ter o primeiro 5 e vou pôr o segundo n igual a 2. Portanto, e agora eu vou ter uma variável do tipo inteiro resultado, result, que vai ser igual à minha divisão inteira de, desculpa lá, n1 e n2, da minha divisão de n de 1 por n2. E agora vou imprimir aqui o meu resultado. Portanto, resultado igual result. Vou pôr aqui um endline para mudar de linha. Portanto, vamos correr. Portanto, o esperado será ter uma divisão inteira. Portanto, o esperado será resultado result. Isto acontece. Portanto, o resultado será uma divisão inteira. Portanto, 5 a dividir por 2 dá o resultado de 2. E agora, vamos converter. Vamos criar uma variável do tipo float, R, vou chamar-lhe R, e vou dizer que este R vai ser, vou converter então as minhas variáveis, a minha divisão de N1 por N2, numa variável float. E então agora vou imprimir, aqui copiar, novamente o meu resultado. Portanto, e agora vou dizer que aqui é o resultado inteiro, e neste aqui vai ser um resultado float, um cast float. Portanto, e aqui vou imprimir o meu R. E vamos ver o que é que muda. Portanto, vou aqui salvar, correr. Reparem, como eu converti os meus números de inteiros para float, na minha divisão, quando os números já estão float, já tenho o resultado com casas decimais. Portanto, já tenho o meu valor, o meu resultado a minha divisão, sendo os tipos float, já me dá o valor com casas decimais, portanto, tal como esperado. Portanto, esta é a resolução do exercício 2. Agora vamos ver o exercício 3. Portanto, vamos fazer um cast entre caractere deixar para inteiro. Portanto, vocês sabem que cada tecla do teclado, ela corresponde a um código inteiro ASCII, que é uma tabela internacional que dá um número inteiro para cada tecla. Portanto, o objetivo é, de acordo com um caractere lido, a gente visualize qual é o valor do código ASCII dessa tecla. Portanto, vou aqui ao meu code blocks, normalmente, e então aqui, portanto, este é o exercício 3 do módulo 3, então eu vou ter uma tecla do tipo caractere, e eu vou já atribuir, pode ser o A. Vou agora fazer a conversão através de cast da minha tecla A para o número inteiro, portanto, eu vou dizer int, vou chamar valor ASCII da tecla. Esta variável vai ser então um valor inteiro, fazer o cast do valor inteiro da minha variável tecla. E depois vou agora imprimir o valor inteiro, o meu valor ASCII da minha tecla. Portanto, tecla em ASCII. Portanto, é o ASCII tecla. Portanto, vamos agora correr isto e vamos ver então qual é o valor do código ASCII correspondente à nossa tecla A, minúsculo. Atenção. Portanto,
A tecla em ASCII é o 97. Só devia ter dado ali um espaçozinho. A gente resolve isso. Vou pôr aqui o igual. E vão ver então que o código ASCII da minha tecla A minúsculo é o 97. Bom trabalho e ficamos por aqui.